Bom dia, galerinha. Paz do Senhor Jesus. Tem uma palavra maravilhosa para nós aqui, lá em Atos 9, a partir do 4, a segunda B, né? A palavra diz assim, Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse ao Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amém? Só até aqui. Não sei se vocês conhecem, a maioria deve conhecer a história de Saulo, né? Saulo, que era um perseguidor da igreja, perseguidor de Cristo. Depois que Cristo morreu, ele começa a perseguir os apóstolos, matando, arrastando, fazendo todo tipo de barbaridade, né? Então ele era um cara que, onde ele ouvia falar que tinha um cristão, ele pedia cartas para ir lá, ter autorização, autoridade para matar, para arrastar, prender. Então ele fazia todo tipo de coisa com o povo de Deus, e o povo temia ele, os apóstolos, os cristãos morriam de pavor dele. Então quando ele está indo para Damasco para prender cristãos, então ele tem um encontro com Jesus. Aquela luz, ele cai do cavalo, fica cego, e então ele fala, e Jesus fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele ouve a voz, vê o brilho, né? Vê a presença do Senhor, o poder, a glória de Jesus Cristo. E Jesus então fala: Eu sou Jesus. Alguém poderia falar, uma outra pessoa poderia dizer: eu sou Allan Kardec, eu sou Maria, eu sou... Não, cara. Quando você começa a ver a Bíblia, meditar na Bíblia, você vê que não existe ninguém além de Jesus. É só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O resto é tudo comedor de angu, como eu e você. Todos nós somos falhos, pecadores. Quando Deus escolheu Maria para gerar o seu filho no seu ventre, é um privilégio para ela. Mas ela não difere nem de mim, nem de você. Ela foi escolhida por Deus, uma mulher santa, né, abençoada, ninguém pode falar mal dela, mas ela não faz milagre, ela morreu e ela está na presença do Senhor agora. Então, assim, o poder está nas mãos de Jesus. A própria palavra diz que Deus entregou todas as coisas nas mãos do seu Filho. Tudo é por Ele, para Ele e por Ele. Sem Ele, tudo que se fez, nada seria feito sem Cristo. Então, quando ele fala aqui para Saulo, ainda é Saulo, né? Duro é para ti, né? Recalcitrar contra os aguilhões. Então, há um poder, há uma glória, e a igreja não será abalada. Ninguém poderá abalar a igreja. Hoje você vê igrejas fechando, você vê padres, pastores, né, acontecendo situações, sendo destruídos. Então, assim, tudo que Deus fez, toda porta que Deus abriu, não será fechada. Ela será perseguida, mas não será abalada e não será destruída. Então Paulo, ele sente, né, aqui Saulo ainda, ele sente a glória e o poder, e depois o resto da história é só você ler. Ele fica cego, e depois que ele fica cego, o profeta vai lá e o Ananias, né? O Ananias vai lá e impõe a mão nele com medo. Jesus fala: vai até lá. Ele fala: Senhor, mas desse não é um perseguidor. Jesus fala: não, eu tenho algo com ele. Então, Ananias vai lá e impõe a mão sobre ele, ele volta a enxergar. Então ele fica 3 anos buscando a presença do Senhor, aprendendo, meditando na palavra, conhecendo. Ele diz: como eu não andei com Cristo, como os apóstolos andaram, eu vou estudar, conhecer, para estar à altura dessa missão, que é pregar aos gentios. Então, nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra, através de Paulo.
que foi o primeiro pregador aos gentios, que trouxe a palavra. Os gentios são aqueles que não são os judeus, né? Que são fora de Israel. Então Paulo, ele vem pregar para nós, mas antes ele teve que ter um encontro com Cristo. Então eu digo para você, mais cedo ou mais tarde, você vai ter um encontro com Cristo. Você vai precisar buscá-lo, você vai buscá-lo ou por bem ou por mal. Pode ser que você vai estar tão longe dele, você vai estar tão distante dele, que ele vai chamá-lo e você não vai ouvir. Eu estava afastado de Jesus. Eu não conhecia Jesus, não conhecia o Evangelho. Para mim, Jesus era um derrotado, essa é a imagem que eu tinha. Um cara que perdeu. Foi fazer alguma coisa em Israel e não deu certo, mataram ele e pronto, acabou. Então essa era o que eu entendia, era o que eu conhecia. Mas quando eu comecei a buscar a presença do Senhor, eu comecei a entender que só Cristo salva. Nós devemos buscar pela sua glória, pela sua misericórdia, pela sua graça. E quando Ele nos acha, quando Ele abre os nossos olhos, que cai as escaras, nós temos que louvá-lo, glorificá-lo como a coisa mais preciosa que pode existir. É como se você pegasse toda a sua fortuna, os seus bens, e tivesse um tesouro no terreno, você pegasse todo o seu dinheiro, suas posses, e comprasse aquele terreno, porque ali tem um tesouro ali. Então, esse tesouro é Cristo. Então, Ele quer te salvar, Ele quer levar você para a sua glória, para a Nova Jerusalém, mas depende de você. Depende de você. Então, eu queria que você meditasse nessa palavra, que você buscasse compreender. Se você é de outra religião, se você pertence a alguma seita, se você não conhece Jesus, se você tem Maria como a sua intercessora, procura meditar. Não estou dizendo, não vou contra Maria, não vou contra nada, não vou contra seu espírita. Procura meditar, procura ler a Bíblia, procura buscar para você conhecer verdadeiramente. E aí você tira as suas conclusões. Amém? Fica na paz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus.